Como prometido, Marcelo Bonfim, ex-vereador de Aracaju e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe, é meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. A gente conversa agora com o Marcelo Bonfim. Marcelo, um bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Fã. Aqui é Antônio Cardoso. Antônio Cardoso, bom dia. Bom dia a todos que fazem o Jornal da Fã. E bom dia a todos que estão nesse momento participando desse grande programa, o Jornal da Fã, estão nos ouvindo. Eu agradeço a oportunidade, Antônio, de vocês daí que fazem o Jornal da Fã, está me dando para que a gente possa descrever, falar um pouco sobre os 60 anos que completa agora em março, da instalação da ditadura militar de 64, que matou, que torturou, que caçou, que baniu milhares e milhares de brasileiros. Né? Aqui em Sergipe a gente tem dados estarrecedores. Em 1947, foi assassinado um trabalhador que estava participando de uma manifestação ali em frente ao Cinema Rio Branco. E esse trabalhador assassinado ainda foi pisoteado pela cavalaria. Isso aconteceu no governo de 47, do governador José Hollenberg Leite. Essa família, veja, Antônio, essa família foi obrigada a sair de Sergipe. E ele foi enterrado, ninguém sabe aonde foi enterrado, que é o Anísio Dário. E quando a família precisou de fazer o inventário, que estavam morando no Rio de Janeiro, não tinham o atestado de óbito. Então o Estado enterrou, praticou esse crime, enterrou o cidadão e até agora o Estado de Sergipe, a Justiça de Sergipe não informou ainda aonde foi enterrado o trabalhador Anísio Dário. Né? São problemas que a gente tem que começar a questionar. Nós tivemos em 1952, no governo de Arnaldo Garcês, também do mesmo partido de José Hollenberg Leite, uma operação onde prendeu e torturou também algumas dezenas de trabalhadores, de estudantes, de intelectuais. E aí, pelos dados, pelas informações que a gente tem, eu cito aqui o jornalista e advogado que na época era estudante de Direito, José Rosa de Oliveira Neto, o ex-juiz, que hoje não está mais entre nós, como José Rosa de Oliveira Neto, Osório de Araújo Ramos, que também foi preso, torturado em 1952. Depois de 1952, nós tivemos que enfrentar a ditadura de 1964. Preso centenas de sergipanos, 8 mulheres foram presas também, cassado mandatos de prefeito, como o prefeito de Estância, o prefeito de Capela, o prefeito, caçados e presos, o prefeito de Estância, o prefeito de Capela, o prefeito de Propiá e o seu irmão deputado estadual em 1964. Tivemos também que enfrentar em 1976, que completa agora 48 anos, a famigerada, não temos adjetivo, né, para dizer o que foi a Operação Cajueiro, que completa agora 48 anos, agora no dia 20 de fevereiro. Portanto, é no dia 20 de fevereiro que nós vamos oficializar, instalar o Comitê Memória e Justiça.
para que a gente possa exumar a história e a memória dos trabalhadores do povo sergipano que foi enterrado e sepultado. A gente ouviu o relato do Marcelo Bonfim. Ô Marcelo, para o público que está em casa, inclusive é uma satisfação poder conversar contigo hoje, até porque o meu projeto de conclusão de curso, o meu TCC que eu apresentei no curso de jornalismo, foi sobre o impacto da ditadura no jornalismo sergipano em 1964. Eu me debrucei sobre a sua história, sobre a história de Wellington Mangueira, me debrucei sobre a história da ditadura militar aqui em Sergipe. É uma satisfação poder conversar contigo diretamente. E também, Marcelo, para o público que está em casa, se não me falha a memória, você foi vereador por Aracaju por 2 mandatos, foi fundador do Partido dos Trabalhadores aqui também, fundador também do Partido Comunista do Brasil aqui em Sergipe. Se não me falha a memória, essa é uma parte, né, da sua história, mas para o público que é mais jovem, que não teve esse contato com a sua história, com a sua trajetória, vamos explicar para o público quem é Marcelo Bonfim e por que fazer o lançamento desse comitê aqui no nosso estado. Olha, primeiro deixa eu fazer uma pequena exposição aqui. A história, né, você que ainda é estudante, né, Antônio? Eu finalizei há pouco tempo o curso, há pouquíssimo tempo. A história, segundo o surrado e cínico adágio, é sempre a versão dos vencedores. Uma mentira oficial se instala, se institucionaliza e, com o tempo, infelizmente, vira verdade. Mas o tempo nem sempre colabora. Com o tempo vem a resignação e a opção por não turvar em águas passadas ou reabrir velhas feridas. Mas também vem a distância necessária para reexaminar mentiras estabelecidas. O tempo perdoa ou condena, confirma ou desmente. O tempo traz o esquecimento ou aguça a memória. Nada ameaça mais a versão dos vencedores do que a memória aguçada. Depois do fim do regime, depois que nós derrotamos, não derrubamos o regime militar instalado em 64, vivemos no Brasil, num curioso estado de faz de conta, e exemplificando a anistia geral, ampla e restrita, que anistiou os assassinos, os torturadores, do mesmo jeito que anistiou os assassinados e os presos políticos. Né? É muito interessante isso. Né? Mas aí buscava-se, né, um desarmamento dos espíritos. Frase muito usada na época, mas inadequada. Não foi exatamente o espírito armado que nos dominaram durante mais de 22 anos de ditadura. Mas o verdadeiro objetivo era fingir que nada, Tonho, tinha acontecido. Assim, os militares voltaram para as casernas sem remorso ou desculpas, e os civis que apoiaram e continuaram suas carreiras políticas sem atos de contrição. As vítimas sobreviventes, nós sobreviventes do regime, refizemos as nossas vidas. A ideia era, não se fala mais nisso, mas havia, Antônio e companheiro, mas havia, nos últimos anos, um país que conviveu com 2 histórias, a oficial, a do deixa pra lá, e o da memória dos presos. Com o tempo, este desencontro se agravou. A memória aguçada, assim como a cobrança dos que reivindicam a verdade apenas para saber aonde alguém foi enterrado, exige o fim do faz de conta. Afinal, mesmo aceitando a realidade que são dos vencedores que conta a história, a exigência não muda. O fim do regime militar foi uma vitória
de uma democracia imperfeita e até agora não consolidado. Mas é democracia. O que se quer é a versão verdadeira da história do Brasil. Daí a importância da gente, na próxima terça-feira, dia 20, nós estarmos instalando o Comitê Memória, Verdade e Justiça. E por exemplo, né? Ô Marcelo, quem participará desse comitê e onde será feito esse comitê? Esse comitê será outro dado para a gente, que eu tenho o maior orgulho de contar essa história. Será na Câmara de Vereadores. Eu fiz um ofício solicitando ao presidente da Câmara, como ex-vereador, e ele, de forma respeitosa, nos concedeu o espaço do plenário da Câmara. Antônio, deixa eu contar uma pequena história, se eu não estiver tomando o tempo do seu programa. Uma rápida história para a gente finalizar agora, Marcelo. Hein? Pode contar essa rápida história para a gente finalizar agora. A Câmara de Vereadores é um espaço de memória. Eu era funcionário da DESO e primeiro Serviço de Água e Esgoto, segundo a DESO. Funcionava ali onde é a Câmara de Vereadores. E eu fui preso a segunda vez em abril de 64, ali o Exército cercou o prédio da Câmara, onde é o plenário. Era uma grande sala, onde tinha algumas dezenas de máquinas de datilografia que a gente preparava os recibos para o povo de Aracaju pagar água. Isso ali. Segundo, a outra prisão. Eu não era mais funcionário da DESO, nem a DESO funcionava ali na Câmara de Vereadores, mas funcionava ali. Onde hoje é o gabinete do presidente da Câmara, a segunda zona eleitoral, que eu fui colocado à disposição da Justiça Eleitoral para trabalhar. Fui preso ali. Quer dizer, é a memória. A outra coisa também de ordem pessoal, foi ali naquele plenário da Câmara que nós sessionamos, aprovamos a nova Constituição do município de Aracaju, a lei orgânica do município de Aracaju. Tenho muito orgulho de ter sido presidente da Constituição orgânica do município de Aracaju. Portanto, você está convidado, todos os ouvintes do seu programa, os familiares que o seu pai, sua mãe, seu filho, que foram perseguidos, torturados pela ditadura aqui em Sergipe, eu estou convidando para terça-feira, dia 20, às 2h da tarde, a gente está no plenário da Câmara para instalar o Comitê Memória, Verdade e Justiça e homenagear os companheiros que não estão mais entre nós, mas que os seus familiares lá presentes vão receber essa homenagem. É isso que nós vamos fazer no dia 20, terça-feira, na Câmara de Vereadores. Marcelo, como eu falei logo no começo, uma satisfação conversar contigo, com a história viva aqui de Sergipe. O convite está feito, eu agradeço a sua participação. Tenha um bom dia, um bom final de semana para você, viu, Marcelo? Eu é que agradeço, Tony. Eu agradeço a todos que fazem o Jornal da Fã. Agradeço e convido. Gostaria de encontrar vocês na próxima terça-feira, lá na Câmara de Vereadores, a gente podendo dizer: ditadura, nunca mais, vamos resistir. E eu sempre digo, para encerrar, enquanto eu tiver saúde, vou estar pronto e preparado para, se alguém tentar instalar de novo a ditadura, nós vamos reagir, nós vamos lutar para impedir. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a Marcelo Bonfim, foi o nosso entrevistado. Para quem não ouviu logo no começo, Marcelo Bonfim, uma grande figura também da política sergipana, ex-vereador por Aracaju, fundador do Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe, foi o primeiro candidato ao governo do estado pelo PT aqui em Sergipe, uma grande figura da nossa história. E como eu falei logo no início, até meu projeto de conclusão de curso, meu TCC, foi sobre a ditadura militar aqui no nosso estado.
uma satisfação imensa poder conversar com o Marcelo, que conta essa história. Ele faz parte da história viva aqui em Sergipe. Então o convite já está feito no dia 20, às 2 horas da tarde, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju.